Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem Pergunta sobre a autoridade de Jesus, que segue narrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E faremos uma leitura e depois uma reflexão. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Mateus capítulo 21, versículo de 23 a 27. Vindo ele ao templo, estava a ensinar, quando o chefe dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram e perguntaram-lhe: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te concedeu essa autoridade? Jesus respondeu: Também eu vos proporei uma só questão. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Eles, porém, arrazoavam entre si, dizendo: Se respondermos do céu, ele nos dirá: Por que então não crestes nele? Se respondermos dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideram João como profeta. Diante disso, responderam a Jesus: Não sabemos. Ao que ele também respondeu: Nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre sobre a autoridade de Jesus. E agora vamos à narrativa de Marcos sobre a mesma passagem. Marcos capítulo 11, versículo de 27 a 37. Foram de novo a Jerusalém, e enquanto ele circulava no templo, aproximaram-se os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe perguntavam: Com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te concedeu esta autoridade para fazê-las? Jesus respondeu: Eu vos proporei uma só questão. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles arrazoavam uns com os outros, dizendo: Se respondermos do céu, ele dirá: Por que então não crestes nele? Mas, se respondermos dos homens, temiam a multidão, pois todos pensavam que João era de fato profeta. Diante disso, responderam a Jesus: Não sabemos. Jesus então lhes disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Então, essa é a narrativa de Marcos sobre perguntas sobre a autoridade de Jesus. E agora vamos à narrativa de Lucas sobre a mesma passagem. Lucas capítulo 20, versículo de 1 a 8. Aconteceu que certo dia, enquanto ele ensinava o povo no templo, anunciando a boa nova, o chefe dos sacerdotes, os escribas e os anciãos se apresentaram, dizendo-lhe: Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas, ou quem te concedeu esta autoridade? Ele respondeu: Também eu vos proporei uma questão. Dize-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles, porém, raciocinavam entre si, dizendo: Se respondermos do céu, ele dirá: Por que não crestes nele? Se respondermos dos homens, o povo todo nos apedrejará,
porque está convicto de que João é profeta. E responderam que não sabiam de onde era. Jesus lhes disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Essa narrativa de Lucas sobre pergunta sobre a autoridade de Jesus. E agora vamos fazer uma reflexão sobre o que a mensagem do Evangelho traz para nossas vidas. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito dessa passagem. Compartilha para que mais um irmão também façam parte desse estudo. E deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, aqui temos uma mesma narrativa nos três evangelhos sinóticos, né, que são os evangelhos que se assemelham entre si, né, Mateus, Marcos e Lucas. E aqui a gente pode notar que existe pouca variação entre uma narrativa e outra, né? No centro da discussão aqui, do debate, Jesus, né, ele é abordado pelas autoridades religiosas sobre a sua autoridade para fazer estas coisas, ou seja, a autoridade para ensinar no templo. É importante entender que no tempo de Jesus era considerado apto, adulto, para fazer uma leitura no templo a partir dos 30 anos, né? Então não é por acaso que Jesus ele inicia o seu ministério aos 30 anos, porque antes disso ele não poderia ensinar no templo. E o templo era um reduto, né, das autoridades religiosas, né? As pessoas da, ali do povoado, ali, né, iam mais para escutar. E Jesus ele ensinava com autoridade, né? Jesus não lia palavras, não reproduzia somente as leituras. Ele ensinava com clareza, né? Com discernimento, com autoridade, como quem sabe, né? Tem propriedade daquilo que está falando. Mas essa pergunta sobre com que autoridade faz estas coisas, ela já foi feita a João, né? E Jesus ele faz justamente aqui a comparação com João. Quem acompanha desde o início aqui nossos estudos, ou que faz aí o seu estudo em casa, na sua comunidade religiosa, vai lembrar que quando João batizava, eles perguntaram se João era o Messias. E João disse que não. Perguntaram, você é um profeta? Também não. E aí eles perguntam para João, então com que autoridades batizas, se não é profeta e se você também não é o Messias? E aí João afirma que ele batizava com água, que depois dele virá alguém que batiza com o Espírito Santo, né? Já anunciando Jesus Cristo, né? Anunciando o Messias. E aqui o Jesus, ele resgata sobre João Batista, que naquela ocasião já havia sido morto, né? E Jesus, eles coloca eles numa sinuca, né? Coloca eles num aperto, porque eles quiseram apertar Jesus, né? Quem te deu autoridade? Primeiro, essa pergunta, ela vem muito da cultura daquele tempo. Não se entendia que Deus poderia constituir autoridade. Por quê? Eles acreditavam sim em Deus, temiam a Deus, mas eles não viam essa proximidade, né? Deus, naquele tempo, na cultura judaica, era inacessível, né? Era o Senhor dos Exércitos, né? O Todo-Poderoso, o Altíssimo. Como ele poderia como se poderia afirmar que ele deu autoridade a alguém? E Jesus ele chega como uma autoridade divina, né? Chamando a Deus de Pai, algo inaceitável naquela época, né? Era como se fosse uma afronta, chamar Deus de Pai. E Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, e na oração do Pai Nosso, ele ratifica essa questão. Portanto, Deus é quem constituiu a atividade de Jesus. Mas Jesus, ele propõe uma questão, não é?
Eles vieram com malícia e Jesus então propõe uma questão. Ok, eu respondo, mas vocês vão dizer então se o ensinamento de João era do céu ou dos homens. E aí eles ficam numa situação difícil, né? Porque se falar que é do céu, eu falei, mas por que que não acreditou então? E se falar que é dos homens, a população que acreditava em João poderia ir para cima deles, né? Lembrando que Jesus ele estava muito com a popularidade em alta, né? Ele estava acabou de chegar em Jerusalém de forma triunfal, né? E Jesus ele usou isso para colocá-los nesse aperto, né? Nessa essa situação e eles recuaram, ao passo que Jesus também disse: Olha, eu também não vou responder, porque era uma troca de informação. Se eles respondessem, Jesus responderia também, né? Então, basicamente, esse é o debate, né? As autoridades religiosas, o tempo todo e cada vez mais, apertando Jesus ali, né? Querendo encontrar algum erro, alguma blasfêmia para poder condená-lo, e novamente eles saem derrotados em seus argumentos. E aqui, minha irmã, meu irmão, quero dizer que para os dias de hoje é muito importante entender a constituição da autoridade de Deus, né? Qualquer um, qualquer uma de nós pode falar sobre Deus. Naquele período, eles escolhiam algumas categorias de homens que poderiam pregar a palavra. Qualquer um de nós hoje, inclusive a própria palavra de Deus fala, né? O que ouvir aos ouvidos, pregai sobre os telhados. Então, todos nós temos autoridade para ensinar. Da mesma forma, a responsabilidade daquilo que ensinamos, né? Nós já fizemos um estudo aqui onde Jesus dizia que tem pecado maior aquele que erra e ensina dessa forma para as outras pessoas. Portanto, é muito importante no ensinamento da palavra ensinar corretamente, porque senão você está induzindo as pessoas ao erro, e aí o pecado é maior. Mas nós não devemos recuar da nossa responsabilidade de pregar o evangelho, de anunciar a boa nova. Amém? Então, que coloquemos em prática, então, nas nossas vidas, o ensinamento da palavra de Deus conforme os evangelhos, não conforme a conduta humana. Amém? Então, muita paz, muita luz no seu caminho. Fiquem com Deus. Forte abraço.